A bolsa não para de subir e mais uma vez vem renovando a sua máxima história. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma armadilha que você pode encontrar em cenários como esse. Mesmo depois de um 2025 histórico, as ações não param de subir. E o que está acontecendo com o Ibovespa nos últimos meses é algo que poucos investidores esperavam. Uma alta sem fim. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que está por trás dessa alta, te ajudar a entender se ainda faz sentido colocar o teu dinheiro na bolsa ou não. Fica comigo que eu vou abrir o jogo e te dizer se a gente está comprando ou não nesse momento e já comenta aqui se você está comprando ou não. Então vamos lá. Se eu falasse para ti, lá no fim de 2024, com a bolsa 120 mil pontos, em 2026 ela estaria beirando os 200 mil pontos. Acreditaria em mim? Bom, depois do dia 23 de janeiro, quando a bolsa tocou pela primeira vez nessa marca histórica dos 180 mil pontos, a realidade ficou ainda melhor. Ela subiu mais, chegou aos 190 mil pontos e já acumula uma alta de 50% só nos últimos 12 meses. Aí a pergunta é sempre a mesma. Devo comprar ou perdi o bonde? E para isso a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, como é que a gente chegou até aqui. Na minha visão, isso aqui é uma combinação de 3 fatores, sendo primeiro o fluxo estrangeiro. Enquanto o investidor PFC, ou pessoa física comum, diminuiu a participação em ações durante 2025, o internacional fez o oposto. Eles injetaram quase 27 bi na B3. Só para você ter uma noção, somente em maio o fluxo estrangeiro foi de 11 bilhões entrando na nossa bolsa. Se a gente olhar desde dezembro de 23, a gente vê que 2025 reverteu o movimento negativo de fluxo de capital estrangeiro. Não para por aí. Em fevereiro, em apenas 5 dias, os gringos colocaram mais de 5 bi na Bolsa Brasileira. Não à toa, as ações subiram quase 7% no último mês. Em janeiro, no mês completo, o fluxo de capital estrangeiro foi de 12,35 bi, quase metade de todo o fluxo de capital estrangeiro de 2025. Aí a festa continua e o DJ aumentou o som. Enquanto o investidor local, como eu te mostrei, acabou diminuindo sua exposição em bolsa. Pode rolar que os comentários dos meus vídeos no YouTube dá para entender alguns motivos porque vários investidores quiseram diminuir o investimento em bolsa. Um desses motivos é a tal incerteza eleitoral, que a cada 4 anos vem essa ladainha. Outro é a incerteza fiscal, mas talvez o principal seja a taxa de juros mais alta. Bom, talvez você que esteja assistindo esse vídeo não seja investidor iniciante, você está aqui na internet buscando conhecimento. Mas o cara iniciante, o cara que não liga muito para se aprofundar nas decisões financeiras, o que esse cara pensa? Ele pensa, poxa, o dinheiro aqui rende 15% ao ano sem eu fazer nada. Por que diabos eu vou correr o risco de perder dinheiro botando na bolsa? E quando ele pensa isso e não entra na bolsa, ele está diminuindo ali a demanda pelas ações. Quanto menor a demanda, em tese, mais comprimidas essas ações vão ficar. Mas se a demanda aumenta, como ela aumentou com o fluxo estrangeiro, as ações tendem a subir. Como eu te falei, o estrangeiro está bem no sentido contrário. O que ele está vendo? Ele está vendo juros caindo, não no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Ele está vendo que as nossas ações aqui estão muito descontadas. É assim que ele pensa. Uma métrica importante que eles podem olhar é o famoso preço por lucro. E agora, finalmente, está chegando na média histórica. Fora isso, a gente tem outro fator aqui que eu não posso deixar de tratar no vídeo, que é o fato de ser um ano eleitoral. O mercado financeiro vive de expectativa, vive de incerteza. E se tem algo que gera expectativa, para dúvida num país, esse algo é a eleição. Aí todo começo de ano de eleição começam aquelas pesquisas eleitorais. 2026 não foi diferente. E mesmo que algumas pesquisas apontem a vitória de um ou de outro, mesmo que elas projetem até empate no segundo turno, e que elas falem também de candidatos com maior rejeição, isso mostra como o país fica polarizado nesses momentos. E aqui sem nenhum julgamento de valor, sem querer dizer que A é melhor que B, porque na média eu acredito que todos os políticos querem a mesma coisa, se perpetuar no poder, seus amigos lá ganharem muito dinheiro e jogar a conta para a população. É quase como se fosse um teatro das tesouras. Mas enfim, sem tomar partido, se tu for pensar de forma lógica, é bem claro que o mercado vai preferir aquele político que tenha um discurso que tem uma chance maior de terem ações mais liberais. Eu não vou nem esconder aqui que eu tenho um viés mais liberal. Ou seja, o cara com a retórica mais pró-mercado, se está crescendo nas pesquisas, pode fazer um pouco de preço no curtíssimo prazo. Mas esquece investir na bolsa se está achando que é um trade, um candidato à presidência da República. O maior erro que você pode fazer, tanto é que, por exemplo, o Lula tem um discurso bem à esquerda, ações bem à esquerda, de aumentar Estado, gastar muito mais do que arrecada. A bolsa estava tão barata, mas tão barata, ainda assim ela subiu bastante. Mas falando em gastar mais do que arrecada, o próprio governo já aponta que o dinheiro para serviço básico pode acabar em 2027. Enfim, o grande ponto aqui é que esse é o segundo motivo porque o estrangeiro está botando dinheiro e a bolsa está subindo. Mas tem um terceiro ainda, são os resultados financeiros das empresas. A bolsa subiu mais de 50% em 12 meses. Em dólar,
A alta da bolsa foi mais de 70%. E a verdade é que o lucro das empresas veio acima do esperado. Em 2025, o micro, as empresas, estava muito mais forte do que as incertezas sobre o macro, o futuro da economia do país. Beleza, Ramiro, entendi o overview, o gringo tá botando dinheiro, tem eleições, óbvio. Eu queria saber o seguinte, e aí, eu entro ou não? Eu sei que tem alguns de vocês que daqui a pouco perderam esse rally de alta, outros que estão comprando agora, outros estão na dúvida. Enfim, deixa eu te ajudar com essa pergunta. Para responder ela, vamos olhar de novo para o preço por lucro. Mesmo que o Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, ele ainda está na média histórica. Ou seja, a bolsa saiu de uma depressão quando ela negociava muito abaixo da média de preço por lucro das suas empresas. Em outras palavras, quando ela estava muito mais barata do que a média para a média. São nesse momento de otimismo que a gente precisa aprender com o passado. Se a gente for lembrar do fim de 2024, lá o clima era meio que de fim de mundo. O dólar estava a 6,20, a Selic prometia ir a 15% e o sentimento para o Ibovespa era o pior possível. De acordo com a Infomoney, 2024 foi um ano melancólico e as projeções mais otimistas falavam em bolsa a 154 mil pontos em 2025. Como sempre, o mercado estava errado. É que eu gosto sempre de lembrar que o mercado é a soma da psicologia e das ações de todos os investidores, seja o PFC, seja o estrangeiro, seja os institucionais, que na ponta final dos institucionais, o estrangeiro, etc., tem sempre pessoas. Agora, olha só como é que as manchetes mudaram repentinamente. Safra e Itaú BBA, por exemplo, já projetam o Ibovespa entre 185 e 198 mil pontos até o final de 26. Muitos analistas já falam do Ibovespa a 200 mil pontos. E em cenários mais otimistas, falam que ele pode bater 300 mil pontos já no ano que vem e até projetam o preço por lucro do Ibovespa na faixa de 20 vezes lucro. Não me leve a mal, tá? Esse vídeo aqui não é uma crítica aos analistas, dizendo que eles estavam pessimistas quando a bolsa estava barata, agora eles estão otimistas quando a bolsa já subiu bastante. É uma crítica mesmo, porque eu e meus sócios aqui do Clube do Valor, toda hora somos consultados por esses portais para dar as nossas opiniões. Inclusive, muitas vezes, o mesmo que eu falo aqui, eu tô falando lá em grandes portais de notícias. Mas dito tudo isso, é ou não hora de comprar ações brasileiras? E eu vou te responder uma aula básica sobre investimentos, sugerindo que você dê alguns passos para trás aqui. A maioria do mercado acredita, e a gente ensina, inclusive, vários educadores financeiros, que tu tem que pegar e olhar ali o que está acontecendo no mundo, como é que vai ser as eleições, como é que está o comportamento do investidor estrangeiro, para decidir o que tu vai comprar. Então a lógica é a seguinte, 2024 foi um ano melancólico, não tem nada que possa acontecer em 2025 para melhorar, então a lógica aqui é ficar de fora das ações. Ou agora pensar, não, agora o fluxo está aumentando, é o início de um grande rally, hora de entrar nas ações. Bom, eu rejeito essa forma de investir, eu acho ela péssima. Eu acredito que você, investidor PFC, tem que olhar para dentro de si antes de decidir se vai investir ou não na bolsa. Por quê? O cenário pode ser o melhor do mundo, mas se você tem a mesma tolerância ao risco da minha avó, você não deveria investir mais do que 5% da carteira na bolsa. Por outro lado, o cenário pode ser o pior do mundo, a bolsa pode estar muito barata. E se você tiver a minha tolerância ao risco, você pode investir perto de 100% da sua carteira em renda variável. Depende muito mais de ti, tua tolerância ao risco, do teu conhecimento sobre o mercado, do que de olhar para fora. Então, tu começa olhando para dentro para daí sistematizar os teus investimentos, que em outras palavras, é definir o mais importante, como que tu vai alocar a tua carteira. Porque o teu recurso é finito e tem que decidir qual vai ser a tua alocação, como é que tu vai dividir esse recurso finito. A alocação de ativos explica 90% do retorno de uma carteira de investimentos, ou seja, definir quanto tu vai investir em renda fixa, ações norte-americanas, CDI, etc. Importa muito mais do que quais ativos tu vai escolher para comprar cada classe de ativos. E como é que tu define tua alocação? Olhando para ti. Depois, passo 2, tu diversifica, tanto em diferentes classes de ativos, quanto dentro de cada classe de ativos. E no passo 3, tu vai fazer o rebalanceamento, que é comprar o que está abaixo do peso e vender o que está acima. Vamos dar uma olhada na minha carteira pessoal, pessoa física. Essa aqui estava a minha alocação no final do mês passado. Carteira de longo prazo isso. 35% de peso em ações brasileiras. Deveria ser 33%. Essa forma de investir aqui, desde 2019, trouxe uma boa performance, bem acima da média do mercado. E eu investi assim por quê? Porque eu sou bastante tolerante ao risco. Estou bem ok se minha carteira despencar como ela despencou na crise do Covid. Eu não estou comprando ações brasileiras. Por quê? Deveria ter 33% de peso nessa classe, tenho 35%. Meus aportes novos não vão para ações brasileiras, a não ser, claro, que eles sejam muito relevantes em relação ao todo. Se fizer um aporte de 20% do tamanho da carteira, aí sim, com certeza, vou comprar tudo. Então essa é a lógica, é simples assim. Ter um alvo de alocação e investir no que está abaixo do alvo. E é óbvio que aqui no Clube do Valor a gente está investindo bastante em ações, porque tem muitos clientes que estão chegando aqui agora, que a gente identifica que eles têm tolerância ao risco, que eles deveriam ter ações brasileiras, norte-americanas, eles não tinham ou não tinham o suficiente, porque a carteira estava cheia de porcaria.
porcaria, estava cheia de COI, a gente vai lá e coloca ações brasileiras e norte-americanas. Enfim, depende muito do caso a caso. E se você quiser entender por conta própria como é que é o teu caso, como é que tu faz para investir dessa forma, qual é a estratégia de alocação e como é que tu te prepara para saber como encarar esse momento que eu chamo de a maior transferência de riqueza da história, então tu tem que estar comigo no dia 18 de março, às 19 horas, como vou te mostrar como aproveitar esse momento para até dobrar o potencial de retorno da tua carteira. Vai ter muito, mas muito conteúdo nessa live, você não pode perder. E para se registrar, basta apertar aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo lá no dia 18. Um grande abraço e até mais.